O Internacional treina nesta segunda-feira e continua a preparação para o jogo da próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. O técnico Mano Menezes que ainda tem algumas dúvidas no time do Internacional, principalmente pensando no gol, em função do Daniel, goleiro que tinha um trauma no olho direito e acabou sendo liberado pelo departamento médico do Internacional, ainda não ter feito treinos com o elenco principal e gerar uma certa dúvida no gol. E a tendência até mesmo é que Kehler possa começar como titular. Além disso, também eu quero te trazer informações sobre David, que é um jogador que acabou não agradando nessa temporada, uma das principais contratações da temporada do Inter, onde a direção do Inter desembolsou cerca de 11 milhões de reais para comprar o jogador, porém o atleta que já nesse ano tem possibilidade de sair agora no final dessa temporada e voltar para o seu ex-clube. Vou te dar mais detalhes sobre essa possibilidade e se para o Inter conseguiria, por exemplo, pegar novamente, né, o valor que gastou no começo do ano. Além disso, também eu quero te trazer informações sobre uma busca que o Inter pode fazer em função de um outro atacante do Internacional que também está de saída agora no fim do ano, e aí junto com o David já vai totalizar 2 saídas no comando de ataque que fazem o Inter buscar um novo nome para a próxima temporada. Mas só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desenvolvimento e na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos, porém tu não é inscrito, aproveite e se inscreve no primeiro botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem um Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para uns de todas as idades. Então não perde tempo e adquira agora mesmo aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra, tá bom? Vamos começar então com as informações do Internacional desta segunda-feira, né? O Inter que continua os trabalhos no CT Parque Gigante. Hoje, nesta segunda, é o último treino mais intenso que o Mano Menezes vai ter, né? Para conseguir definir basicamente essa escalação. A gente sabe que o treino de amanhã, terça-feira, treino que antecede o jogo, é sempre um treino de maneira menos intensa, até para não cansar os atletas e não causar nenhuma fadiga física. Por isso que o Mano deve definir hoje a sua escalação. Passando as principais informações que eu tenho para te passar sobre essa escalação neste momento. O Igor Gomes deve ser sim um lateral direito, em função da suspensão do Fabrício Bustos, que tomou o terceiro cartão amarelo, e do Everton, que pertence ao Red Bull Bragantino e não pode enfrentar a sua equipe, a não ser que o Inter pague uma multa, coisa que não deve acontecer neste momento. E das possibilidades que o Mano tinha, que era ou colocar o Igor Gomes, ou Matheus Dias, ou Alanis, que é o único lateral realmente de origem, porém é um dos jogadores mais jovens que ainda está no sub-20 do Internacional e não tem uma grande amostragem, o Mano decidiu em colocar o Igor Gomes como lateral nessa partida contra o Red Bull. Outra informação que eu tenho para te passar nesse momento é no gol. A gente sabe que nesse momento, né, o Daniel é um goleiro que não treinou nessa semana, apesar de ter treinado sim de maneira separada, até a próxima quarta-feira, né, daqui 2 dias, é um goleiro que não vai estar 100% para esse jogo, e por isso a tendência é que o Inter tenha o Kehler como titular novamente. O Kehler já conseguindo ganhar uma sequência no gol do Internacional. Inclusive já começa a se falar dentro dos bastidores a possibilidade do Kehler assumir a titularidade do Internacional. Caso o Kehler nessa próxima quarta-feira faça uma boa partida, né, não comprometa, e caso chegue bolas para ele, né, chegue bolas para ele conseguir fazer boas defesas e ele consiga fazer essas defesas, existe grandes chances do Kehler assumir a titularidade do Internacional mesmo quando o Daniel já tiver 100%. Ou seja, neste momento, o Inter pode estar vivendo um momento de transição no gol, né, para um novo titular que possa ser o Kehler. Outra informação também, né, é que o Depenha deve começar no banco e o Edenilson deve começar como titular. No papel, a escalação deve ficar com Kehler no gol, Igor Gomes na lateral direita, Mercado, Vitão, René, Gabriel, Edenilson mais à frente, Alan Patrick, Maurício e Pedro Henrique, o Wanderson começando no banco e o centroavante sendo o Alexandre Alemão. Essa deve ser a escalação que o Mano deve colocar a campo. A única dúvida que a gente tem é realmente no gol, se vai colocar o Daniel ou o Kehler, e a outra dúvida que a gente tem ainda é no meio campo entre Depenha ou Edenilson, tá bom?
Passando agora para mais informações, eu quero te passar duas informações sobre saídas. Eu quero começar com a primeira que já é confirmada, que é a do Gustavo Maia, né? Que é um jogador que vem sendo relacionado agora nesses últimos jogos. Porém, o Gustavo Maia já tem uma saída para o Internacional. O Gustavo Maia quase saiu nessa última janela de transferência, estava tudo acertado para ir para o Vasco. Chegou até viajar para o Rio de Janeiro, mas na finaleira, nos últimos detalhes, o Vasco acabou não conseguindo acertando alguns valores com o Barcelona e o Gustavo Maia acabou voltando para o Internacional. Porém, o Gustavo Maia no final do ano vai deixar o Inter e o próprio empresário já confirma isso. Inclusive, o seu empresário também disse que ele já está acertado com o clube do futebol português. É um time não muito forte, um time ali mediano, não quis falar o nome, mas o Gustavo Maia já tem o acerto para atuar na próxima temporada em um clube do futebol português e ele não deve ficar no Internacional. Além do Gustavo Maia, outro jogador que pode estar de saída para o Inter é o David, que foi um jogador que chegou neste ano, no começo da temporada. O Inter, no momento, desembolsou naquele momento cerca de 11 milhões de reais por 45% dos direitos econômicos do David junto ao Fortaleza. Foi um jogador que chegou para ser o titular nessa temporada, porque naquele momento, né, quando tinha ainda o Alexander Medina treinando no Inter, não tinha chegado o Wanderson naquele momento, não tinha chegado ainda o Pedro Henrique, né, o Inter tinha como titular o David, mas porém ele acabou não dando, né, um bom resultado para o Internacional. Nos últimos jogos ele até entrou bem, entre aspas, no jogo contra o Atlético Goianiense, porém é um jogador que deve sair no final da temporada. Informação trazida pela revista Colorada, né, que tem um certo contato com o empresário dele, que é o André Curi, que é o mesmo empresário do Maurício, do Roberto, do Arangues, que já tem uma certa relação com o Internacional. A informação que se tem é que o David pode retornar para o Fortaleza, seu clube ex, né? Aliás, Fortaleza foi o principal clube da carreira do David, assim que ele conseguiu trazer o seu melhor futebol, né? O auge da carreira do David foi no Fortaleza na temporada passada, e ele poderia estar regressando para o seu ex-clube. Inclusive, o Inter não conseguiria ter novamente os valores que gastou no começo da temporada. Esse negócio seria por empréstimo de 1 ano, por opção de compra, e aí o Inter torcendo para o David desenvolver bom futebol, atrair um futebol exterior, né? Uma Arábia Saudita, um mercado europeu paralelo aí, e conseguir pelo menos voltar, né, o que gastou pelo David, mas a tendência é que esse jogador deve sair no final da temporada juntamente com o Gustavo Maia. E aí, com a saída desses dois atacantes, fora o Caio Vidal que saiu agora no meio dessa temporada, se vocês forem pensar de pontas, o Inter só vai ter o Wanderson e o Pedro Henrique como pontas mesmo. A gente sabe que o Mano vem atuando apenas com ponta, e no outro lado normalmente é o Johnny, Edenilson, jogador mais de para conseguir ali fazer uma marcação pelo lado direito, já que o Bustos é um jogador que sobe muito, né? Ele faz quase uma função de ala, né? Mas de pontas mesmo, o Inter só vai ter o Wanderson e o Pedro Henrique. Com a saída do Gustavo Maia e com a saída do David, o Inter deve ir ao mercado e trazer mais um ponta. A gente sabe também que, por exemplo, que o Inter tem 3 centroavantes, que é o alemão, o Bryan e o Mikael. Um desses 3 pode ser que saia, por exemplo, o Mikael tem contrato até o meio da próxima temporada, né? O alemão é um jogador que já começa a receber sondagens e pode ser vendido, então o Inter vai trazer também centroavante e vai trazer também um ponta para a próxima temporada, caso confirme a saída do David e a já confirmada a saída do Gustavo Maia, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, mas antes não esquece de ir aqui no primeiro link na descrição e conferir o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes, tá bom? Então um grande abraço para vocês, valeu, falou e fui!